Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amados ouvintes e inscritos no nosso canal, que o Senhor nos abençoe grandemente nessa noite para nós desfrutarmos de mais um artigo do jornal Árvore da Vida. Nós estamos desfrutando do jornal 358, que foi publicado pela editora em setembro, cujo título principal do JAV é o propósito da vida humana, amém? Mas o artigo que nós vamos compartilhar hoje, o artigo fala sobre as insondáveis riquezas de Cristo, aleluia! Você quer desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo? Amém? E o título da palavra de hoje é A Fonte que Supre as Nossas Necessidades. Louvado seja o Senhor. Antes mesmo de nós tocarmos nessas fontes, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. Também, desde já, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Amém? Quanto mais você compartilhar, quanto mais pessoas veem, mais o YouTube ele entende que essa mensagem está trazendo benefício para as pessoas e também vai sugerir para mais pessoas que são ativas no YouTube. Amém? Então, coopere conosco para que a nossa palavra, a palavra de Deus, também alcance outras pessoas. Amém? Então, vamos desfrutar sobre a fonte que supre as nossas necessidades. Amém? Louvado seja o Senhor. Na verdade, esse artigo ele veio trazendo para a gente a letra de um hino. Essa letra e melodia, ela é de autoria de Albert Benjamin Simpson, que viveu no século XIX, amém? Mas a editora Árvore da Vida, através do seu livro de Inário, ela também publicou esse hino como o hino 257, amém? Então nós vamos desfrutar, eu vou ler aqui no jornal, tá bom? Os irmãos que têm o inário em casa, acompanhem no inário, é o hino 257. E você que não tem o inário, nós vamos projetar aí na tela para você estar acompanhando esse hino, que tem uma letra riquíssima, amém? Assim como Cristo é insondável em riquezas, também esse hino tem uma letra muito rica, que nós podemos extrair várias lições, vários aprendizados e também muita alegria, amém? Louvado seja o Senhor. Então aqui nós vamos desfrutar dessa forma. A estrofe tem 8 linhas, mas para vocês aí vai estar passando de 4 em 4 linhas, amém? Para você que está nos assistindo, acompanhando aí pelo YouTube. Então vamos compartilhar as 4 linhas da primeira estrofe, depois as outras 4 linhas do primeiro estrofe ainda. Amém? Louvado seja o Senhor. Então aqui, vamos ler. Eu, a fonte da vida, já vim, que flui de lugar superior. Pelas águas amargas passei, cheguei ao Elim de amor. Amém. Então a primeira frase aqui já fala, eu, a fonte da vida, já vim. Eu, a fonte, você vai ver aí que esse a fonte, esse a, ele está craseado. Então esse artigo aqui, ele tem um significado de estar indo de um lugar para o outro, tem um significado de movimento. Então eu, a fonte, então eu fui a fonte, amém? Então, eu e você, o primeiro passo que nós precisamos ter é um movimento. É ir da onde você está agora até a fonte. E nesse caso aqui, a primeira fonte que é dita é a fonte da vida. O autor fala aqui, né? Eu, a fonte da vida, já vim. Ou seja, ele já foi até a fonte da vida. E você, amado, você já foi até a fonte da vida? Ó Senhor Jesus! Porque ela não flui de qualquer lugar. Olha só, aqui diz que ela flui de lugar superior. Lá em Efésios, e nós estamos desfrutando disso na leitura do Alimento Diário, nós vemos que em Efésios, esse lugar superior são as regiões celestiais. E que o Senhor já nos colocou nesse lugar. Ou seja, não é nesse mundo terreno, não é nas coisas terrenas, mas é um lugar superior, onde nós tocamos nessa fonte da vida. Louvado seja o Senhor! Ainda que em algum momento nós passemos por águas amargas, nós tocamos na fonte da vida, mas em algum momento você passe por águas amargas também, porque eu e você, nós passamos por certas tribulações, por certas situações, mas você sempre pode voltar à fonte da vida. Louvado seja o Senhor! Que maravilha que essa fonte está disponível para eu e você a qualquer momento, independente da forma que estamos. Independente que você está com aquele rostinho ruim, porque você acabou de provar de uma água amarga. Mas, amado, eu te falo, volte à fonte da vida.
Ó Senhor Jesus. E ali você chega em um lugar de amor, um lugar repleto de amor. É essa fonte da vida, no lugar superior, onde Cristo habita, no lugar celestial, é ali que você vai encontrar vida. É ali que você vai encontrar Cristo. É ali que o Senhor vai tirar a amargura que está na sua boca, no seu lábio, nos seus sentidos, a amargura que está na sua vida, a amargura que está nos seus sentimentos. Tudo isso vai ser tirado quando você ir até a fonte da vida. Louvado seja o Senhor. Vamos para as próximas 4 linhas. Aí diz assim, leia comigo. De tal fonte celeste bebi, que brota do meu interior. Não se pode medir ou falar o gozo que traz o Senhor. Amém. Então, de tal fonte, eu e você precisamos beber, porque é uma fonte celestial. E de onde ela brota? Ela brota do nosso interior. Amado, isso não é maravilhoso? Não é um lugar diferente, não é ir no monte, não é estar sozinho, não é estar com muita gente. A questão não é essa, não é o lugar em si. Amém? Um lugar físico, mas é no seu interior, é no seu espírito. Quando você tocar no Espírito de Deus, que está no seu espírito, aí sim você vai tocar nessa fonte celestial. Você vai beber da água celestial, você vai tocar na vida. Ó Senhor Jesus! Então, quanto mais você buscar no seu interior, invocando o nome de Jesus, você vai tocar nessa fonte da vida. Você não pode medir e nem pode falar o gozo que traz o Senhor. Se você não tocar, não tem como medir ou falar. Como nós vimos aqui, o artigo é sobre as insondáveis riquezas de Cristo. É insondável, não dá para contar, não dá para falar, não dá para medir. É incontável o gozo que traz o Senhor. A alegria que você tem quando você toca no Senhor é tão grande que não tem como medir e não tem como falar. Ó Senhor Jesus, vamos à estrofe então desse hino. Fala assim: a fonte da vida vem já, a fonte que não vai secar. Vem seu suprimento beber, pois Cristo é tal fonte a jorrar. Aleluia! Então não só você vai à fonte, você desfruta a fonte, mas também você chama outras pessoas. Aqui é um chamamento. A fonte da vida vem já. Você também precisa compartilhar dessa fonte para as outras pessoas. Porque a fonte da vida, a fonte que é Cristo, ela jamais vai secar. Nós podemos beber de qualquer água, né? Eu vou aqui beber um pouquinho dessa água. Mas vai passar alguns minutos, eu vou voltar a ter sede, né? A minha boca vai secar, porque eu preciso dessa água. Mas quando nós bebemos de Cristo, nós não temos mais sede, porque ele é uma fonte que não seca. Nunca vai acabar, amém? E ele é um suprimento para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Agora vamos para a estrofe 2, as primeiras 4 linhas. Eu, a fonte do sangue já vim, que flui para dar remissão. Nela já me lavei do pecar, minhas vestes quão brancas estão. Agora é uma nova fonte. Na verdade, a fonte é Cristo. Mas agora nós vamos tocar em outro aspecto da fonte, amém? O primeiro aspecto que nós tocamos foi a fonte da vida. E aqui fala sobre a fonte do sangue. Você vai ver que nos próximos parágrafos, todas as primeiras linhas está falando de mais um aspecto dessa fonte. O título não é a fonte que supre as nossas necessidades? Então, todas as nossas necessidades são supridas nessa fonte. E aqui nós estamos vendo alguns aspectos dessa fonte, amém? Segundo aspecto, eu, a fonte do sangue, já vim. Amém? Então, eu e você, amados, nós precisamos ir à fonte do sangue. Para nós que já somos redimidos pelo Senhor, nós cremos no Senhor, recebemos Ele para dentro de nós e fomos salvos ao crer no coração e ao confessar com a boca e ainda passar pelo batismo. Ó Senhor Jesus, nós podemos tocar nesse sangue a todo momento que eu e você pecarmos. Amém? Não é que porque tem uma fonte a jorrar de sangue, né? O sangue de Jesus, ele jorra continuamente, ele não para, amém? O sangue de Jesus, ele não para de jorrar, mas não é por causa disso que eu e você vamos conscientemente e deliberadamente pecar porque o sangue está disponível. Não vamos pensar dessa forma, amados. O que eu e você precisamos é depender de Cristo, para nós não pecarmos.
Nós precisamos ser santos como o santo nosso Pai Celeste é. Nós precisamos buscar não pecar, mas se pecar, nós temos o sangue, ó Senhor Jesus, porque nós temos nossas fraquezas, e se pecar, nós temos o sangue que jorra continuamente para nos lavar, para nos redimir, para lavar as nossas vestes, ó Senhor Jesus. Uma vez lavado, eu preciso permanecer com a veste lavada, mas se pecar, nós temos essa fonte a jorrar. E você, amado, que ainda não tocou nessa fonte do sangue, você pode tocar agora. Basta você crer no coração que Jesus está jorrando sangue para lavar os seus pecados. Basta você confessar que Ele é o Senhor e Ele é capaz de salvar e te lavar dos pecados. Você será realmente lavado. As suas vestes, elas serão brancas. Os seus pecados serão esquecidos. Basta você crer no coração e confessar com a boca. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então as nossas vestes, elas serão brancas, se nós tocarmos nessa fonte do sangue. Amém? Senhor Jesus, as próximas 4 linhas dessa estrofe 2, que diz assim: minha justiça já não tem valor, pois Cristo é justiça em mim. Eu partilho o seu ser divinal, sou nele completo enfim. Ó Senhor Jesus, não só nós precisamos ser lavados dos nossos pecados, mas nós também precisamos ser lavados da nossa própria justiça. Eu e você gostamos de nos justificar dos nossos atos. Nós pecamos e já temos 1000 justificativas para os nossos pecados. Mas você sabe o que eu e você precisamos fazer? Tocar na fonte do sangue. A nossa justiça é Cristo. Nossa justiça própria, ela não tem valor. Tudo que eu me esforço, em mim mesmo para ser justificado, isso não tem valor. A nossa justiça própria, a justiça do homem, ela é trapo de imundícia. Na verdade, o que nós precisamos vestir como justiça é Cristo, o nosso Senhor. Ele é a nossa justiça. E quando nós nos vestimos da justiça que é Cristo, nós partilhamos do seu ser divinal, e aí sim, nele, eu e você somos completos, amém? Então vamos usar a justiça de Cristo, Ele é a nossa justiça, não vamos ter a nossa justiça própria. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor pela fonte da vida e também pela fonte do sangue. Agora a estrofe 3, as 4 primeiras linhas, amém? Vamos ler juntos? Você pode ler também, amados, com força, ler forte, tomando essa leitura, tomando essa estrofe, mesmo como a sua oração, ou como seu grito de guerra. Pode falar forte também para expulsar Satanás, que não está querendo te deixar tocar na letra desse hino, na vida que tem esse hino. Amém? Então vamos falar juntos. Eu, a fonte da cura, já vim, com seu suprimento sem par, que o homem com bens ou saber não pode comprar ou achar. Ó Senhor Jesus! Agora mais um aspecto dessa fonte, que é a fonte da cura. Eu, amados, e você precisamos ir à fonte da cura. Se tem uma enfermidade física, Cristo é a fonte da cura. Se tem uma enfermidade espiritual, Cristo é a fonte da cura. Se tem uma enfermidade na alma, na sua personalidade, Cristo é a fonte da cura. Ó Senhor Jesus, Ele pode te curar de qualquer coisa que você precisar, irmão. E amado que está nos assistindo, talvez você está nos assistindo a primeira vez, tem uma enfermidade física, ou na sua psique, na sua personalidade, tem algo que te incomoda, te deixa triste, abatido, depressivo. Cristo é a fonte da cura. Vai até Ele. Como eu disse bem no início, tenha esse movimento de sair de si mesmo e ir até a fonte. Nós precisamos ir até a fonte. Amém? Ó Senhor Jesus, que o homem com bens ou saber não pode comprar e achar. Então essa cura para todas as coisas, ela não tem preço, ela não tem dinheiro. Não depende se a pessoa é muito rica, ou se a pessoa é muito pobre, ou se a pessoa não tem inteligência, não tem conhecimento, ou tem muito conhecimento, ou muita inteligência. Não importa essas coisas.
o que vai te curar é você tocar em Cristo, sem preço e sem dinheiro. Você precisa simplesmente tocar nele. Ó Senhor Jesus, assim como aquela mulher samaritana, né? Ó Senhor Jesus, ela tocou no Senhor, ela bebeu daquela fonte. Na verdade não era a mulher samaritana, era a mulher que tinha hemorragia. Ela lhe tocou no Senhor Jesus, ela tocou nas vestes do Senhor, ela foi curada. Ó Senhor Jesus, só no tocar ela foi curada. Amados, se eu e você tocarmos o Senhor, nós seremos curados. Vamos crer nisso. Não é em saber muito, não é com dinheiro, mas é tocando no Senhor. E a cura vem. Ó Senhor Jesus. Amém? As outras 4 linhas da terceira estrofe. Mas Jesus o segredo mostrou, na fonte em seu lado a jorrar, nas feridas que cura nos dão, em vir ele em nós habitar. Então qual que é o segredo, amados, que Jesus te mostrou? É que agora ele habita em você. Agora ele habita dentro de mim. Cristo habita em mim. Ó Senhor Jesus, fala bem alto, amados. Cristo habita em mim. Esse é o segredo que ele revelou para mim e para você. E se você, amado, ainda não tem Cristo dentro de você, esse é o momento de você tocar nessa fonte maravilhosa e receber ele para dentro de você. Ele quer habitar dentro de você. Ó Senhor Jesus, e se Cristo, ele habitar dentro de mim, de você, aqui fala, nas feridas que cura nos dão. Todas as suas feridas, e eu repito, ferida física, espiritual, emocional, todas elas podem ser curadas em Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora a última estrofe, a estrofe 4, vamos ler as 4 primeiras linhas. Eu, a fonte do gozo, já vim, a força do meu coração, meu desfrute mistura não tem, meu sol, minha luz não se vão. Então, mais outro aspecto dessa fonte que é Cristo, é a fonte do gozo. O gozo aqui é alegria, é prazer. Você só tem alegria e prazer quando você toca em Cristo. Na verdade, alegria e prazer plenos, reais. Aí aqui eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então aqui tem uma alegria indizível e cheia de glória. Você quer ter gozo em Cristo? Você quer ter uma alegria indizível e cheia de glória? Você precisa tocar na fonte. Mas o que é indizível? O que é alegria indizível? Indizível é intraduzível. É algo que você sente ali, é uma alegria que você sente que você não consegue explicar como que é, você não consegue traduzir em palavras, é somente sentindo. Amém? Então, amados, quando a pessoa te perguntar, mas não tem como explicar a Deus, não tem como mostrar, não, tem como provar, porque é indizível, não tem como traduzir como Deus é, não tem como traduzir o gozo que a gente tem ao desfrutar da presença dEle, não tem como traduzir como nós nos sentimos bem e alegres quando o Senhor nos dá uma resposta de oração, não tem como a gente traduzir o quão prazeroso é para nós pregar o Evangelho e uma pessoa ser salva, receber o Senhor naquele momento, não tem como nós traduzirmos isso, ou a pessoa depois nos dá o testemunho que por causa daquela oração, ele recebeu aquilo que ele precisava, ou foi curado, ou um ente querido foi curado. Não tem como descrever quão maravilhados nós ficamos ao recebermos um livramento. Acontece um acidente, acontece algo e o Senhor te deu livramento. Ó Senhor Jesus, é algo indescritível, não tem como descrever, é indizível. A alegria, o gozo que nós temos em Cristo, não tem como descrever, é somente sentindo. Então é somente na experiência com Cristo que eu e você vamos desfrutar dessa alegria indizível. Então, amados, não vamos tocar na alegria indizível que está só escrita aqui, não vamos tocar na alegria indizível que os outros irmãos falam, mas toque na alegria indizível que é a fonte do gozo do Senhor. Toque nele, tenha experiência com ele,
experiência ao orar, ao invocar o nome do Senhor, ao cantar hinos. Olha que hino maravilhoso que nós estamos desfrutando agora. Então toque nos hinos, toque na letra, extraia a vida deles, né? Venha imergir na palavra, nos hinos, na oração. Imergir é algo que nós temos praticado, que tem sido tão grandioso para nós, é de tocar no Senhor através da imersão da palavra. Ô Senhor Jesus, aí sim, amados, isso vai ser a força do nosso coração. Força é algo que move. O que é a força motriz do carro? É o motor que faz ele girar, que faz ele se movimentar, que faz ele funcionar. Então o que precisa mover o nosso coração é o prazer que nós temos em Cristo. Olha que maravilhoso. Aqui o autor fala que a força do coração dele é ir até a fonte do gozo. Que essa também seja a nossa fonte, o nosso desejo. Meu desfrute e mistura não tem. O que é não ter mistura? É você desfrutar de Cristo, amém? E desfrutar dele. Não é desfrutar de Cristo, mas desfrutar de um tanto de outra coisa que o mundo oferece. Mas precisa ser sem mistura. Nosso serviço precisa ser sem mistura, o nosso desfrute precisa ser sem mistura. Amém? E aí a nossa luz, ela não vai ir embora. Nós não vamos habitar nas trevas, mas o Senhor será a nossa luz eterna. Ó Senhor Jesus! As últimas 4 frases agora. Pode o verde secar e morrer, passar o prazer terrenal. Minhas fontes jamais secarão, que gozo e porção divinal. Aleluia! Então, amados, tudo vai secar e vai morrer. Todo o prazer terrenal, ele é passageiro. Por isso eu e você não podemos, fincar os nossos pés nas coisas da terra, porque são passageiras. Mas eu preciso buscar as fontes eternais, a fonte de gozo e porção divinal, que vem de Deus, porque isso sim é eterno. É isso que vai nos preencher continuamente. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, amados, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. É uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra de alerta para nós lembrarmos que há uma fonte. E há vários aspectos dessa fonte, por quê? Porque as nossas necessidades são várias. Lembram do título? A fonte que supre as nossas necessidades. Como eu e você temos muitas necessidades, a fonte que é Cristo, ela também aparece para nós de vários aspectos, amém? Como vida, como sangue, como cura e como gozo, que é prazer e alegria, amém? Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite e que eu e você possamos ir à fonte todo momento. Quer saber a forma mais fácil e mais rápida de ir à fonte? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! A forma mais rápida é invocando o nome do Senhor. A fonte, às vezes, ela tem água, mas tem uma água lá embaixo. E, às vezes, tem muitas pedras ali nessa fonte, você não consegue alcançar a água lá. Assim é o nosso coração. Nós desfrutamos que essa fonte está no nosso interior, mas pode ter muita pedra no seu coração, impedindo de você tocar na fonte que é Cristo. Então, amado, a forma mais fácil de você retirar essas pedras é invocando o nome do Senhor. Você invoca, ó Senhor Jesus, uma pedra sai. Você invoca, uma pedra sai. Você vai invocando, você vai orando, você vai pedindo perdão, você vai se lavando. Cada vez mais as pedras vão saindo e mais água, mais de Cristo vai jorrando dessa fonte. Amém? Louvado seja o Senhor te abençoe grandemente e obrigado pelo tempo que você está desfrutando conosco aqui da palavra, amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo. Jesus é o Senhor, amém? Aleluia.